Matemática, professora Angélica, quarto ano A. As atividades de hoje serão realizadas no livro Buriti mais Matemática. Não esqueçam de colocar a data de hoje, 19/5/2021. Página 30. 1. A Escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, aqui nós temos uma tabela com o ano, número de praticantes de atletismo e número de praticantes de ginástica. Então, observe bem a tabela para poder responder as perguntas. A. Em 2014, qual a modalidade tinha mais praticantes? B. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? C. Qual modalidade teve maior aumento no número de praticantes de 2014 para 2017? D. Complete as frases a seguir de modo que se tornem afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. De 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em praticamente. Então, vocês irão completar com os dados da tabela. Tanto o número de praticantes de atletismo quanto o de praticantes de ginástica sempre de um ano para o outro. Somente em 2017, o número de praticantes de ginástica ao número de praticantes de atletismo. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era do número de praticantes de ginástica. Página 31. 2. No Centro Médico da Cidade Alegre é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades de ortopedia, cardiologia e oftalmologia estão na tabela a seguir. Então, aqui na tabela nós temos as especialidades, ortopedia, cardiologia, oftalmologia. E o número de consultas do primeiro semestre e do segundo semestre. Prestem bem atenção para responder. A. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestre? E qual teve diminuição? B. Que especialidade se manteve estável, ou seja, não mudou no número de consultas nesse período? C. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano de 2018? D. Em qual dessas especialidades o número de médicos especialistas deve ser maior? Por quê? Por que vocês acham que deve aumentar o número de especialistas? E, na sua opinião, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor que a quantidade de médicos especialistas em cardiologia? Por quê? Vocês acham que deve ter mais médico de ortopedia ou de cardiologia? Por quê? F. Escreva 3 afirmações que possam ser feitas em relação às informações contidas nessa tabela. Então, vocês irão fazer 3 afirmações, 3 frases afirmativas com relação às informações lá da tabela. Página 42. Não esqueçam de colocar a data, hein? Cálculo por decomposição. Na padaria de Tomás foram produzidos 5.000
6.743 pães na semana passada e 6.587 pães nesta semana. Veja como Tomás calculou o total de pães produzido nessas 2 semanas. Então, vamos ver o que o Tomás falou. Fiz a decomposição de 5.743 em 5.000 mais 700 mais 40 mais 3 e de 6.587 em mais 500 mais 80 mais 7. Então, adicionei 5.000 a 6.000, 700 a 500, 40 a 80 e 3 a 7. Agora, falta adicionar os resultados dessas adições. Quantos pães foram produzidos no total? Responde aí na frente, tá bom? 2. Observe o esquema que Heitor elaborou para representar a disposição de 4 cidades e a tabela que ele construiu com as distâncias. Então, nós temos as cidades e as distâncias. De Sinos até o Vale Seco, 390 quilômetros. Do Vale Seco até Girassóis, 180 quilômetros. De Torre Altas a Sinos, 240. E de Girassóis a Torre Alta, 360. Heitor está na cidade de Sinos e quer chegar até a cidade de Girassóis. Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho mais curto para ele chegar a Girassóis? Página 43. Exercício 3. Lívia recebeu uma encomenda de 2.565 ímãs de geladeira e já entregou 1.742. Querendo saber quantos ímãs ainda falta para completar o total da encomenda, Lívia subtraiu por decomposição 1.742 de 2.565. Vamos ver o cálculo que ela fez por decomposição? Primeira decomposição, 2.565. 2.000 mais 500 mais 60 mais 5. Menos 1.742. 1.000 mais 700 mais 40 mais 2. E a segunda decomposição. 1.000 mais 1.500 mais 60 mais 5. Menos 1.000 mais 700 mais 40 mais 2. Vamos ajudar a Lívia? Façam as contas aí e coloquem o resultado no total. Complete a decomposição e depois responda as questões. Que mudança Lívia fez da primeira decomposição de 2.565 para a segunda decomposição desse mesmo número? Por que ela fez essa mudança? Por que você acha que ela mudou? Porque na primeira decomposição ela fez 2.000 mais 500. Na segunda decomposição ela fez 1.000 mais 1.500. Por que vocês acham que ela fez assim? B. Quantos ímãs faltam para completar o total da encomenda? 4. Calcule usando a decomposição. Então, aqui vocês vão utilizar a ideia tanto do Tomás quanto da Lívia para fazer a soma com decomposição. 5. Em um mês, uma empresa recolheu 54.000
765 quilos de papel para reciclagem. No mês seguinte, recolheu 51.584 quilos. Qual foi a diferença entre as quantidades recolhidas de papel nesses 2 meses? Qual que é a diferença de valor entre 54 mil